Meus amigos, grande vitória do Vascão aí, cara, pra cima do Cruzeiro, 1 a 0 aí, cara, acertei o placar aqui, hein, mano, quem assistiu o pré-jogo aí, viu que eu falei que ia ser 1 a 0 Vascão chorado, o Vasco conseguiu essa vitória importantíssima aí no Campeonato Brasileiro, jogo extremamente importante pro Vasco, jogo de 6 pontos, o Vasco conseguiu essa vitória contra o líder da competição, ganhou uma força incrível pra sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar muito dessa vitória do Vasco por 1 a 0 com o gol do Getúlio, mas antes de começar o vídeo, explode aí de like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco, se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos, falta muito pouco, dá essa moralzona aí pro nosso canal continuar crescendo. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí no Maracanã a grande vitória do Vasco por 1 a 0 contra o Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro da Série B com o gol do Getúlio, né, cara? Olha só, quem diria, meu amigo, o Getúlio fazendo o gol, sendo salvador da pátria do Vasco. Jogo extremamente complicado pro Vasco hoje, né? Um adversário duríssimo. O Vasco conseguiu vencer ele sendo cirúrgico, né, cara? Os ataques do Vasco, o Vasco foi muito mais efetivo que o Cruzeiro. Apesar do time mineiro ter tido um maior volume da partida, uma maior posse de bola, tentado ameaçar mais o gol do Thiago Rodrigues, o Vasco foi perfeito nos contra-ataques, foi perfeito na sua jogada e resultou o gol com aquela belíssima assistência do Nenê e o golaço de cabeça do Getúlio, afundando o goleiro do Cruzeiro e o Vasco ganhando a partida por 1 a 0. Muito importante esses 3 pontos, um adversário diretíssimo aí nessa luta para voltar à primeira divisão. Pelo que apresentaram as duas equipes, eu acho que está bem claro para todo mundo que o Vasco e o Cruzeiro têm totais condições de subir e que são extremamente favoritos a voltarem à primeira divisão, né? Se o Vasco manter essa pegada, como vem sendo aí, jogando firme, da maneira que vem jogando no sistema defensivo, principalmente, o Vasco tem tudo para voltar à elite do futebol brasileiro, mesmo com um elenco limitado, mesmo com muitos jogadores aí que não têm condições de vestir a camisa do Vasco, mas o Vasco tá mostrando um futebol aí tirado sei lá de onde, meu amigo. O que me leva a crer que o Vasco tá jogando essa bola é o fator torcedor, né? A torcida do Vasco, ela é um esculacho, meu amigo. A torcida do Vasco, ela destrói qualquer uma outra. É a torcida mais foda do futebol mundial. O torcedor do Vasco fez hoje no Maracanã um absurdo. Tem que ficar registrado nos livros de história da história do futebol. Um apoio incondicional, os 90 minutos eu nunca vi nesse estádio. Nunca vi no Maracanã um apoio como esse do torcedor vascaíno. Outros timinhos lá do Rio joga Libertadores e não tem esse apoio aí que a gente tá vendo o Vasco na segunda divisão ter do torcedor apaixonado como esse torcedor do Vasco, cara. Parabéns ao torcedor vascaíno, ele é a torcida mais linda do Brasil, cara. Disparado, 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 disparado. Não existe modinha dentro da torcida do Vasco. Aqui é raiz, aqui é ser Vasco, meu amigo. Não tem essa pra outro não, não tem modinha não de ter acompanhado futebol só em 2019. Aqui quem ama o Vasco acompanha desde que nasceu, o cara já nasce vascaíno. E o que o torcedor fez hoje foi inacreditável. Empurrou o Vasco os 90 minutos e o Vasco conseguiu essa belíssima vitória. Esse torcedor, todos nós torcedores vascaínos merecemos ver o Vasco gigante novamente disputando título da Libertadores, disputando título mundial, porque essa torcida merece isso, cara. O Vasco é muito grande. As pessoas que trabalharam no clube nesses últimos anos fizeram o Vasco virar um time medíocre nacionalmente, mas a torcida do Vasco nunca esqueceu a grandeza do Vasco. A torcida do Vasco sabe o tamanho do que é esse time, a grandeza do clube. A mídia não sabe, quem trabalhou no clube não sabe, muitos jogadores que passaram pelo Vasco não sabem. Com certeza o torcedor é o único que ama esse clube acima de qualquer outra coisa. O Vasco é tudo na vida do torcedor vascaíno e a gente espera que o Vasco volte à primeira divisão, porque o que a gente está vendo nessa Série B, o show, o espetáculo que vem dando o torcedor vascaíno, o Vasco precisa ser campeão e voltar para a primeira divisão. A situação do Vasco aí na tabela ficou a seguinte, né? O Vasco está garantido na terceira colocação aí com 24 pontos, né? O Sport, que ainda vai entrar na rodada, mesmo vencendo o Grêmio, não irá ultrapassar o Vasco. Analisando a tabela, você entende que o melhor resultado para acontecer no jogo amanhã entre Sport e Grêmio é uma vitória do Sport. Por mais que o Sport encoste no Vasco, mas o ideal para o Vasco é sempre ficar mais distante do quinto colocado. E essa distância de 7 pontos é uma distância muito boa para o Vasco e então vamos torcer demais para o Sport vencer o Grêmio amanhã. E o Vasco na semana que vem, quando enfrentar o Londrina aí no próximo sábado, vence o seu jogo fora de casa. Pois é, pessoal, o Vasco aí que conseguiu vencer esse jogo importantíssimo, acho que já tá claro para todo mundo que o Vasco não tem que ir atrás de um treinador, que o técnico do Vasco se chama Emílio Faro. Ele já tem um conhecimento do elenco, já conhece os jogadores que está trabalhando, já vem aí desde o início da temporada trabalhando com esses jogadores, conhece o melhor estilo de jogo pro Vasco.
atualmente e ele tem que ser mantido aí como treinador, porque o Vasco vai fazer uma cagada gigantesca contratando esse Maurício Souza, um treinador inexperiente que não conhece nenhum jogador do Vasco, nunca trabalhou no Vasco, não sabe o que é o clube. Projeto de treinador extremamente identificado com o nosso maior rival, que trabalhou durante muitos anos lá na Mulambada. Não vejo sentido nenhum na contratação desse profissional. E na minha opinião, se for para trazer resto, se for para trazer um profissional medíocre, melhor manter o Emílio Faro, dar uma oportunidade para um treinador aí que já conhece o elenco do Vasco, do que fazer uma aposta aí e dar tiro no escuro. Ponto crucial aí nessa retomada do Vasco aí ao bom futebol, né, a conseguir as vitórias e continuar invicto na Série B, é sem dúvida nenhuma o sistema defensivo do Vasco, que vem se completando a cada jogo, né, cara? Esse zagueiro Anderson Conceição, meu amigo, eu vou arriscar aqui, pode até me xingar aí se quiser, mas eu vou arriscar aqui, que depois do Dedé, foi o melhor zagueiro que o Vasco teve durante muitos anos, cara. Foi depois do Dedé que saiu do Vasco, inclusive pro Cruzeiro. O Anderson Conceição vem retomando esse posto aí de melhor zagueiro do Vasco nos últimos anos. Não tem pra Castan, Anderson Martins, que passou depois pelo Vasco lá em 2017. O que o Anderson Conceição vem fazendo na zaga do Vasco é um absurdo. Ele é um monstro na zaga, tá dando a sua vida, ele dá sua alma dentro de campo para defender as cores do Vasco e com certeza vem formando a dupla de zaga com o Juan Quinteiro, uma das melhores zagas dos últimos anos aí do Vasco, né? O sistema defensivo do Vasco é tão bem que até o Gabriel Dias evoluiu, cara. É inacreditável como que ele está se esforçando tanto na marcação, dando também a vida pelo Vasco dentro de campo e vem tirando aplausos do torcedor que criticou bastante a contratação do Gabriel Dias. No canal que eu critiquei muito essa contratação, queimei a minha língua, vários vascaínos queimaram a língua com a contratação do Gabriel Dias, porque ele realmente vem se doando ao máximo dentro dos jogos. É um lateral limitado, sim, mas tá ajudando, tá honrando a Cruz de Malta, e isso que a gente quer ver dentro do Vasco, né? O cara pode não ter técnica, mas ele tendo raça e honrando esse manto aqui, meu amigo, ó, isso aqui já merece o nosso respeito. E o Gabriel Dias vem crescendo a cada jogo, muito mesmo aí com a camisa do Vasco, diferentemente do lateral esquerdo Edmar, né? Que hoje foi bem meia boca, teve alguns lances ali cruciais que ele poderia ter entregado pro Cruzeiro. Um lance no primeiro tempo que ele furou a cabeçada e no segundo tempo que ele também chegou atrasado. A bola sobrou pro ataque cruzeirense que não soube fazer o gol, né? Fora a zaga do Vasco, um pilar extremamente importante ali na marcação é o Yuri Lara, sem dúvida nenhuma, pitbull da colina, vem dando muito certo com a camisa do Vasco, uma baita contratação aí. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor contratação do Vasco para essa temporada, né? Pelo menos isso o Carlos Brasil acertou, né, cara? Que foi contratar o Yuri Lara, jogador extremamente identificado com o clube, é torcedor do Vasco e vem dando a vida dentro de campo na marcação, roubando muita bola e sabendo jogar, né? Ele não é só aquele pitbull no meio campo que rouba a bola e que erra o passe na sequência, né? Como a gente via muitos desses tipos de jogadores aí, principalmente no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, tinha aquele marcador ali, aquele marcador fixo, né? Que sempre marcava individualmente, conseguia fazer muitas roubadas de bola, mas não tinha um passe de qualidade. O Yuri Lara é diferente, né, cara? Ele consegue sair jogando, ele consegue ter uma boa marcação e uma boa visão de jogo. Também eu quero elogiar aqui o Matheus Barbosa, que fez seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Aquele lançamento que ele fez pro Gabriel Peck foi um absurdo, né, cara? Meteu um lançamento, o Gabriel Peck dominou a bola, só rolou pro Nenê. O Nenê levantou a cabeça e cruzou na medida pro Getúlio entrar que nem um raio no fundo do gol, cabeceando de peixinho ali para fazer o gol da vitória do Vasco. Boa vitória hoje, 1-0 o Vascão em cima do líder da competição. Vamos por mais, hein, cara? Sábado tem de novo, tem Vasco e Londrina no Estádio do Café, fora de casa. Torcida aí do Paraná que tá me acompanhando aí, vai lá, lote a parte destinada do Vasco para apoiar o Vascão a vencer mais um jogo. Se você que é do Paraná tiver disponibilidade, torcida organizada aí do Vasco lá do Paraná, vai no aeroporto receber esses jogadores, porque o Vasco vem dando a vida dentro de campo e com certeza merece continuar tendo o apoio do torcedor a cada jogo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Vamos comemorar demais. Domingão, Dia dos Namorados e vitória do Vascão, meu amigo? Hoje a patroa se prepare. Tamo junto, forte abraço. Saudação vascaína a todos, é nóis.